Evangelho de João, capítulo 14. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo de número 6. Acompanhe a leitura. João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Santo é o Teu nome, Senhor. E nós estamos aqui diante da Tua bendita e preciosa palavra. Rogamos ao Teu Espírito Santo que nos ilumine e que nesta noite nós saiamos daqui edificados com a ação poderosa e maravilhosa da Tua palavra. Que nós saiamos daqui fortalecidos, Senhor Deus, com aquilo que é mais importante para nós, que é a Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, se existe alguém aqui com o coração aflito, que a Tua palavra traga refrigério, ó Pai. Que nossa esperança fique exclusivamente no Senhor, na Tua bendita e preciosa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, lá no norte de Minas, uma cidadezinha pequenininha, do interior de Minas, meus tios moravam em São Paulo. Meus tios levavam presentes para nós, Levavam presentes, e quando os tios chegavam, era aquela alegria. A família da minha avó era uma família muito grande, e os tios levavam presentes, e a gente ficava contando os dias para esperar o dia que os tios iam chegar, Meu tio Hermes era o principal, que era o mais, é até hoje, assim, não o principal tio, mas era o mais alegre, o mais divertido. E o tio ia, e o tio levava, comprava doce para a gente, e a gente ficava em volta do tio. Quando chegava perto do tio ir embora para São Paulo de novo, de volta, a gente ficava muito triste. E falava assim: ô tio, quando que o senhor vai voltar? E ele falava para a gente assim: se Deus quiser, no final do ano eu volto. E a gente ficava triste, esperando a volta do tio, que ia trazer para nós presentes, que alegrava. Quando a gente vinha, o tio vai vir, vai fazer, tinha festa. Aqui, no texto que nós lemos, é uma situação onde os discípulos estão perturbados. Os discípulos estão todos ali aflitos, desesperados, sem saber o que eles iam fazer com a iminente partida daquele que estava com eles. E quando a gente olha para esse texto maravilhoso, é um conforto maravilhoso para a nossa alma, para o nosso coração, quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Nós olhamos para os evangelhos e vemos umas características em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. Quando a gente olha para Mateus, falando sobre Jesus, Mateus vai falar que Jesus, aos judeus, que Jesus é rei. A gente olha para Marcos, ele escreve aos romanos falando que Jesus é o servo. Lucas, aos gregos, falando que Jesus é o homem perfeito. João, o último evangelho, tanto para judeus quanto para gentios, João escreve para todos. E nós temos a honra nessa noite de ter nas nossas mãos esse evangelho maravilhoso, o evangelho do Senhor Jesus, relatado aqui por João. João escreve esse evangelho por volta dos anos 90, 60 anos depois da partida do mestre. E a ideia de João é mostrar para as pessoas daquela época que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando João começa o seu evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está dizendo ali, Jesus estava no começo, lá no começo, quando Deus revela para Moisés: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
João está dizendo para o povo e dizendo para nós, deixando relatado nas escrituras dele aqui, que ele é Deus, que o próprio Jesus é Senhor e que nós precisamos desse Senhor. E nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. João foi o único apóstolo que não abandonou Jesus na sua crucificação. Tanto que João relata que João viu sair água e sangue de Jesus. É o único evangelho que relata isso. Quando nós olhamos, a gente vê que todos os apóstolos foram martirizados, mortos pelo viés do martírio, propagado por Nero. João foi levado para a ilha de Patmos, já idoso, lá na região do Mar Egeu. Já idoso, velho, João vai e escreve esse evangelho maravilhoso. E a gente entende que o propósito do evangelho de João está registrado no capítulo 20, versículo 31. Este é o objetivo principal do evangelho de João. E João relata: estes foram, porém, registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o objetivo de João é apresentar Jesus, como Filho de Deus, e deixar registrado tudo que Jesus fez. Em João 14, a história relata Jesus ali no cenáculo. Capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver os 7 milagres de Jesus. Do capítulo 12 em diante, Jesus está no cenáculo. E Jesus, no capítulo anterior do que nós lemos, ele lava os pés dos apóstolos, e Pedro, é aquele momento que Pedro fala assim: Senhor, capítulo 13, versículo 33, Senhor, se o Senhor morreu, eu vou morrer no seu lugar. E Jesus fala para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí, a incerteza, a angústia, a incerteza estão com o coração, os discípulos estão com o coração, com os corações apertados, e a angústia, a incerteza toma conta daquele ambiente. Os apóstolos estão tomados de medo, de temor. Lembra quando Jesus está quando os discípulos estão no Mar da Galileia? O Everton fez uma aula de escola dominical aqui e falou, faz muito tempo, mas falou, Jesus no Mar da Galileia, e Jesus, os discípulos e o barco está à deriva e Jesus vem vindo. Quando Jesus chega perto do barco, os discípulos estão aterrados com medo, e a presença de Jesus traz conforto para os discípulos. E aqui os discípulos estão, como eles estavam ali naquele dia, com medo, aterrados, sem saber para onde ia. E a nossa mensagem de hoje, ela traz para nós, no primeiro ponto, que Jesus é o remédio para o coração turbado. Diante das dificuldades da vida, Jesus nos convida a não ficarmos perturbados, inquietos, angustiados, confusos, ansiosos. E como somos tentados a isso? Como que nós somos tentados a viver desesperados? Às vezes eu acordo de madrugada para beber água e lembro das coisas que eu tenho que fazer, e às vezes bate aquele friozinho na barriga. Às vezes quando a gente vai fazer uma viagem, bate aquele friozinho na barriga. Então nós somos tentados, como os discípulos ficaram aqui, a ficar ansiosos. Nós somos tentados a ficar como os discípulos ficaram. Como o nosso coração ele é inclinado pelo pecado, nós tendemos a fazer da mesma maneira, a ficar como ficaram os discípulos. Como o nosso coração, ele pende dessa maneira. Jesus vai na raiz do problema. Quando Jesus vai na raiz do problema, ele relata, Jesus vai na raiz do problema do coração humano. E Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele relata que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Nunca aceite esse conselho que faz o que o teu coração manda. É muito perigoso quando o homem faz o que o coração manda. A tendência do homem é fazer o que desagrada ao Senhor. Hoje na escola dominical, o reverendo Alex trouxe um panorama aqui de Esdras,
E a gente vê explicitamente na Bíblia, nas Escrituras, Deus tratando do povo dele. E a gente percebe nas Escrituras inteiras que desde a saída do povo do Egito, é o povo se desviando. O povo fazendo, lá no Juízes, o último versículo do Juízes fala que cada um fazia o que dava na cabeça, o que o seu coração mandava. Então, quando nós fazemos o que o coração manda, nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto, ele é tendente a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Calvino afirma que o coração humano é uma fábrica contínua de ídolos, até que seja subjugado pela graça. Sem a graça de Deus, o nosso coração ele é corrompido. Sem a graça de Deus, o nosso coração ele é tendenciado a fazer as coisas que desagradam ao Senhor. E nesse momento a gente entende aqui que o remédio é relatado por Jesus. Não se turbe o vosso coração. Nós olhamos para a palavra do Senhor e a gente olha para a Bíblia e vê que o nosso coração, ele tende a fazer o que desagrada ao Senhor. Mas nós olhamos para o Senhor Jesus, e a única maneira que nós temos é de alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. E o próprio Jesus menciona isso: credes em Deus, credes também em mim. Essa expressão de João é uma profunda declaração sobre a fé. Credes em Deus, assim como seus pais creram em Deus, agora creiam também em mim. O relato de João aqui é Jesus dizendo para o povo: da mesma maneira que vocês acreditaram em Deus até agora, vocês creem também em mim. Nós olhamos os homens da antiga aliança, e lá na galeria da fé, em Hebreus, a gente vai vendo que pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Sansão, e a gente vai vendo que pela fé, e essa fé que o povo judeu, que o povo tinha em Deus, Jesus vai falar assim: da mesma maneira que vocês creram pela fé, vocês precisam crer também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Creiam que Cristo, a ideia de Cristo aqui, ele reivindica para si o que pertence somente a Deus. Ou seja, ele se coloca na condição sendo o próprio Deus encarnado, e Jesus é o próprio Deus encarnado. Não existe cristianismo, não existe evangelho à parte de Cristo. O evangelho é cristocêntrico, desde Gênesis 1 até Apocalipse, até o final de Apocalipse. É totalmente cristocêntrico, aponta para Cristo. Em Deus, quando nós olhamos para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós olhamos num conteúdo total daquele que cuida de nós em todas as áreas, na figura do Pai, na figura do Filho e na figura do Espírito Santo. E Jesus relata isso aqui, João relata as palavras de Jesus, se vocês creram no Pai, credes também em mim. Em João 5, versículo 23, quem crê no Filho, crê no Pai. Logo, rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Não há fé verdadeira em Deus sem fé em Cristo. Jesus, ele não nos desampara. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Em todos os momentos, em todas as dificuldades da nossa vida, Jesus não nos desampara. Eu lembro do episódio de Ana, que estava lá no templo chorando, angustiada, e quando chega o sacerdote, quando Eli chega e fala para ela assim: por que você está com o coração angustiado? Por que você está desse jeito? Ela fala assim: eu estou de coração atribulado. Por que você está chorando? Eu estou de coração atribulado. Quando nós estamos de coração atribulado, nós precisamos procurar a casa do Pai. Nós precisamos procurar Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando nós estamos com o coração desesperado, a nossa única esperança é Jesus. A nossa única esperança é a casa do Pai. Nós olhamos aqui para o Evangelho e a gente vê um Jesus que tinha cuidado com os seus discípulos. Quando Jesus olha para nós, quando Jesus olha para o povo dele, Jesus conhece cada uma das nossas dificuldades. Ele conhece a dificuldade do Cláudio, ele conhece a dificuldade do Denis, ele conhece a minha dificuldade.
Jesus vai no mais profundo da alma, no mais profundo do coração. E ele quer tratar aqui os discípulos dessa maneira, para que os discípulos confiassem nele, para que a obra fosse completa. E a gente percebe que é dele, a ação é totalmente de Jesus. A ação é totalmente de Jesus. Quando Jesus fala assim, eu vou, ele está dizendo assim, eu vou fazer a obra, e eu vou fazer a obra completa. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Jesus é aquele que cuida de cada um de nós. Tem uma musiquinha que a gente cantava quando era criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, com Cristo na família, com Cristo na direção dos nossos negócios, das nossas coisas, nós não precisamos ficar com o nosso coração atribulado. Quando nós colocamos Cristo, Ele tira a ansiedade, Ele tira o medo, Ele tira de nós, né, essa amargura que às vezes tem na alma. Jesus é quem trata o coração do homem. E quando nós entendemos isso, nós colocamos nossa vida diante do Senhor e nós deixamos Deus agir, nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não damos lugar para as coisas do mundo, para as coisas que atrapalham o nosso olhar de quem Jesus é. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não conhecemos Jesus na sua essência, Jesus como Ele é, e Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Criador de todas as coisas foram feitas por Ele. Lá em Filipenses capítulo 2, a gente vê relatar que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos contentamento. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos e entendemos que Ele não nos desampara. Quando Jesus coloca aqui, a casa de meu Pai há muitas moradas, Cristo chama o céu de casa do Pai, para nos assegurar que ali não somos hóspedes, mas filhos. Esse é um lugar permanente, é residência estável, essa é a herança incorruptível relatada por Pedro. Não precisamos ficar perturbados, nosso lugar não é aqui. Cristo abriu o acesso ao Pai, onde Cristo está, ali está o lar do crente. Jesus não nos desamparou, os discípulos ficaram perturbados, os discípulos ficaram com medo, mas aonde Cristo está, ali está o lar do crente. Cristo está presente na sua vida, Cristo está presente na sua família, então não precisa de perturbação, não precisa de angústia. Peça para o Senhor dos Senhores tratar o seu coração, tirar a ansiedade, tirar o desespero, tirar a angústia. Confie no Senhor de todo o seu coração. A palavra de Deus nos garante isso. O segundo ponto é que a preparação acontece pela obra redentora. Jesus não fala de construção física. Esse é o relato, né, do versículo, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus não fala de construção física, ele abre o acesso à presença de Deus. Cristo prepara o lugar por meio da sua obediência. Filipenses 2, versículos 5 a 8, abra sua Bíblia aí. Filipenses 2, 5 a 8, olha só o que Paulo relata aqui na carta aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo prepara o lugar por meio da sua obediência. Ele foi obediente a Deus em todas as coisas.
Cristo prepara o lugar por meio da sua ressurreição. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. O verbo indica a iniciativa soberana de Cristo. Cristo prepara o lugar para o crente. A esperança cristã não repousa na prontidão do homem, mas na obra completa do mediador. Cristo foi preparar lugar, Ele que foi preparar para nós. O céu está aberto para o povo da aliança, que precisa caminhar com perseverança. A herança é certa, o acesso está garantido por meio de Cristo. E eu descanso no meu Salvador, que foi preparar lugar para nós. Quando nós descansamos em Deus, quando a gente entende que foi Jesus quem foi preparar lugar para nós, quando nós descansamos nisso, nós não vamos ficar apegados com as coisas aqui da terra. Nós não vamos ficar com medo da morte. Nós vamos caminhar com perseverança. A doutrina da perseverança dos santos ela é importantíssima para a gente caminhar. A gente erra, a gente dobra o nosso joelho no chão, pede perdão para Deus. Deus restaura, Deus trabalha na nossa vida. E nós seguimos rumo à pátria celestial que Jesus foi preparar para nós. Caminhar com perseverança é certeza. Não tem erro, porque não depende de nós. O ato aqui é um ato de graça, de bondade, de misericórdia. É o ato de Cristo, executado na cruz do Calvário em nosso lugar. E quando Cristo executa na cruz do Calvário em nosso lugar, a redenção, nós somos tirados do império das trevas e trazidos para a luz do seu amor. Terceiro ponto, Jesus é o consolo do cristão. Versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Essa é a pergunta de Tomé, feita em meio à angústia. Tomé faz essa pergunta para Jesus. Muitas vezes, a fé verdadeira começa com uma pergunta sincera. E a gente olha o tanto de crente, o tanto de pessoas que a gente conhece hoje, e a gente percebe, muitas vezes, pessoas perdidas dentro da igreja, sem saber para onde ir, sem entender o Evangelho, sem entender quem Jesus é. Tomé representa muitas pessoas que estão na igreja. Estar perto de Jesus e não saber realmente quem Jesus é perigoso. Estar perto de Jesus é preciso que você tenha comprometimento com Ele. As características de um verdadeiro cristão se dão no caminhar, no se arrepender de verdade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia de verdade. E quando nós arrependemos de verdade, Deus age na vida. Isso gera mudança, isso gera transformação. Tomé representa muitas vezes assim a nossa ação, a nossa atitude, que nós muitas vezes nem sabemos para onde que a gente vai. Nós esquecemos de quem Jesus é, porque nós estamos com o nosso coração turbado, que afeta a percepção da verdade, que afeta a percepção do Deus que nós servimos. Muitas vezes o crente, a gente olha para um cristão e ele parece que ele está mais destruído do que outras pessoas que não são crentes. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós precisamos nos portar como crentes, como quem espera o céu, como quem espera o nosso Redentor vir nos buscar. E Ele vai aparecer no céu em glória, e nós vamos olhar, e nós vamos participar daquele momento maravilhoso. Mas nós não podemos continuar aqui na terra, esperançosos de coisas aqui na terra. Quando nós olhamos para Tomé com o coração perturbado, ele perde a percepção da verdade. E quando o crente perde a percepção da verdade, o coração dele vai ficar atribulado o tempo inteiro. O coração dele vai ficar turbulento. O coração dele vai ficar temeroso. Ele vai ficar ansioso. Ele vai perder a visão do que ele é, de quem ele é e que Deus pode fazer na vida dele, do que Deus pode fazer na vida da família dele. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos entender que essa percepção, essa fraqueza dos discípulos serve para tornar mais claro assim que o coração do homem ele é pendente ao medo, ao desespero, às coisas que atrapalham a nossa comunhão
e o nosso olhar para Jesus. Quem aqui nunca ficou desanimado, gente? Quem aqui nunca acordou de manhã, né, com vontade de não olhar na cara de ninguém, com vontade de entrar dentro de um quarto e se trancar? Quem aqui nunca ficou com o coração atribulado? Quem aqui nunca teve medo? Quem aqui nunca ficou angustiado com alguma notícia? E esse é o cenário que os discípulos estavam. E nós ficamos assim como Tomé, sem saber para onde ir. E se Tomé não tivesse feito essa pergunta, não teria a resposta. Tomé prepara o terreno para eu sou o caminho, a verdade e a vida. A dúvida humana é respondida pela suficiência de Cristo. Então eu quero te trazer uma boa nova, uma boa notícia, que Cristo é suficiente na sua vida. O homem, o coração do homem, ele é temeroso, ele é cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas Tomé, na dúvida dele, abre esse precedente gostoso para que Jesus fale para ele assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que leva para o céu. Você não consegue ir para o céu se não for por meio de Jesus. Você não consegue ir para o céu se a graça não te alcançar, se a bondade de Cristo não te alcançar. A gente olha na Bíblia, nós estudamos aqui Crônicas, Reis, e a gente olha a vida do rei Manassés. O rei Manassés fez umas atrocidades, sacrificou filho, levantou o altar dentro do templo, fez um monte de coisas que desagradou ao Senhor. No final, quando ele estava preso, ele ora, e Deus vai lá e perdoa Manassés. E eu quero dizer para você nessa noite que não existe mérito nenhum seu na obra de Cristo. Cristo morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Então confesse ao Senhor os pecados, porque Jesus garante para nós aqui que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Confesse para Jesus os pecados, para esse Jesus que é o nosso caminho, a nossa verdade e a vida. É só através de Jesus. É só através de dobrar os joelhos com o coração arrependido de verdade. Falar: Senhor, perdoa os meus pecados. A suficiência de Cristo, ela aplaca qualquer coisa que você tenha feito, mas desde que você se arrependa de verdade. O coração do cristão não está em saber para onde vai, mas quem vai com ele. Quem vai conosco é Jesus. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, os 2 discípulos estavam descendo para Emaús, e Jesus ia com eles, e eles não sabiam que era Jesus. E eles estavam tristes pelos acontecimentos. Jesus tinha morrido, o Redentor tinha morrido, e Jesus estava caminhando com eles. E eles não sabiam que era Jesus. Quando eles descobriam, falava assim, quando ele falava, o nosso coração ardia. Então você precisa saber quem é Jesus, para que não apague a chama do Evangelho no seu coração. Você precisa reconhecer quem é Jesus, para que o pecado seja um acidente na sua vida, não algo constante. Você precisa reconhecer quem é Jesus, para que nós tenhamos a chama do Evangelho acesa no nosso coração, a ponto da gente não querer para nós mesmos. Tem uma coisa que a minha esposa faz que eu gosto muito. Quando ela come alguma coisa e fala assim: nossa, você vai amar isso aqui, né? Experimentou, né, de um doce, alguma coisa, porque sabe do meu paladar, você vai amar isso aqui. Aí ela quer compartilhar comigo, ou eu com ela, né? Às vezes a gente viaja, ó, comi um negócio em tal lugar assim que você vai amar. A gente quer compartilhar porque a gente gosta. Nós precisamos compartilhar desse amor de Deus, desse Evangelho que é maravilhoso, que traz para nós conforto, que traz para nós consolo. Em momento de turbulência que nós estamos passando na economia, nas famílias, nas igrejas, Jesus é o remédio para o coração turbado. Ele é o nosso consolo. Não tem aonde a gente recorrer, não tem para onde você correr, não tem para onde você se refugiar. Não é no dinheiro, não é na bebida, não é em nenhum prazer desse mundo. O nosso consolo é Cristo. Cristo não afasta a aflição, mas Ele ensina onde buscar o consolo, na fé em Jesus. O coração só descansa
quando a fé repousa em Cristo. Então, quando você está com o seu coração atribulado, descansa em Cristo, dobra o seu joelho no chão, ora, fala: Senhor, tira de mim esse coração atribulado, me ajuda a continuar a caminhada, me ajuda a perseverar como cristão, como crente, porque eu preciso do Senhor. Seu coração está turbado, está confuso, caminhe com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A função nossa, como igreja, está relacionada em acudir os aflitos, pregar o Evangelho, orar uns pelos outros. Existe tanta gente atribulada, existe tanta gente sofrendo, porque não conhece a Jesus. E se a gente olhar, nós vamos ver gente perto da gente, muito próximo a nós, caminhando para o inferno sem conhecer Jesus, caminhando para a morte sem conhecer a vida. Cristo é a vida. O Cristo vivo, o Cristo de João aqui, ele continua agindo no meio do seu povo, para os aflitos e desesperados. Jesus nos aponta para a casa do Pai. Nós devemos desapegar desse mundo, alinhar o nosso coração com a vontade de Cristo, e que a nossa esperança esteja na casa do Pai, no céu, reservado para aqueles que não se contaminaram, daqueles que entenderam o Evangelho, daqueles que propagaram a sua fé, daqueles como Policarpo de Esmirna, que já velho, já idoso, é levado para negar Jesus, e ele ali, diante do imperador, e a multidão aplaudindo, dentro do Coliseu. Policarpo é furado como uma flecha, e os relatos, e Policarpo foi discípulo de João, e os relatos dizem que o sangue de Policarpo caiu no chão, e ele não morreu. Colocaram fogo e ele não morreu. Depois tiveram que furar Policarpo. Mas Policarpo disse: durante toda a minha vida, o meu Senhor e o meu Redentor cuidou de mim. Eu não vou negar o meu Redentor, porque o meu Redentor vive. Jesus é a nossa esperança. Meus irmãos, nesse mundo que a gente vive hoje, a volta iminente de Cristo está próxima. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como que você está? Como que está alinhado o seu coração? Como que nós nos apegamos às coisas desse mundo? A gente às vezes se apega tanto às coisas desse mundo, que a gente fica como o povo de Israel, com saudade dos melões, né, Cláudio? Das cebolas, do Egito, olhando para trás, sentindo saudade das coisas que eram antigas. Mas nós precisamos olhar para Jesus, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa esperança esteja na casa do Pai. Que Deus nos abençoe e que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e nos alimentar dela.